Um dia, minha avó estava conversando comigo sobre mulheres que usam shorts curtos. Foi um pouco depois de ter assistido Substância já. Eu não acho que ela seja uma pessoa conservadora, mas eu lembro que isso me pegou muito que ela falou, que foi sobre essa mulher específica que estava sendo muito criticada por usar shorts curtos. E eu dei minha opinião sobre o caso, eu falei que eu era o contrário, né? Sobre as críticas. E ela falou uma coisa que me pegou muito, que ela falou que se ela fosse essa mulher jovem, ela também usaria short curto. E que ela não usa hoje porque ela é velha, de acordo com as palavras dela, ela é velha, e que ela tem pernas, que as pernas dela não são mais como antigamente, e que ela só passaria vergonha se ela usasse hoje. E eu rapidamente falei, né? Falei que não, que isso, pô. Óbvio que não, não é assim. Mas na hora eu percebi que nada que eu falasse, ou qualquer outra pessoa chegasse ali pra ela e falasse, mudaria o que ela achava sobre, sobre esse assunto. E eu saí da casa dela e eu vi ao redor, e os homens velhos de lá, os homens mais velhos, eles estão sempre sem camisa. Sempre, sempre sem camisa. Independente da quantidade de gordura, se a barriga é de chope, se a barriga é caída, se tudo deles é caído, eles continuam andando sem camisa. E aí tinha minha avó, que era uma mulher muito bonita e que achava que estaria passando vergonha se usasse short. Então, Substância é um filme sobre querer ser jovem. Eu vi muita gente comparando com Dorian Gray. Eu acho ridículo. Adoro o livro, eu gosto do filme. Mas não tem nada a ver com Substância. Eu vi muita gente comparando, não tem nada a ver. Substância não seria Substância se fosse sobre um homem. O fato de ser sobre uma mulher é extremamente importante. Substance came after I made Revenge, and I was wondering what I wanted to do next. And I felt for me it was the time to explore more deeply a theme that I've lived with me, I think, my whole life, about how I feel being a woman, with the way I'm looked at, the way I'm judged, and the way it massively impacts my relationship with society and the world. And the movie coincided with the moment where I had passed my 40s, I was getting toward my 50s, and I was starting to have those crazy violent thoughts that, okay, my life is going to be over. It's the end of being interested, no one is going to care about me, no one is going to look at me. At 50, like, it stops, you know? Isso é o que a Coralie fala, que é a diretora do filme. E pra gente entender, não entender, mas pra gente mergulhar mais no universo do filme, sobre o filme como um todo, tem que ouvir a diretora. O que chateia a Coralie é o fato de que praticamente toda mulher tomaria substância. Ou quase todas tomariam substância. Inclusive até ela. Mas o que quer dizer então a substância para ela? Se você chegou a ver o filme, você percebeu que tem muito pouco diálogo. Muito, muito pouco diálogo. É mais imagem, fotografia, som, e pessoalmente é o tipo de cinema que eu amo. Eu acho que esse tipo de contação de história tem um poder muito grande. Acho que é um pouco do que ela fala também. Ela fala que muito do que ela gosta desse tipo de cinema é porque consegue conversar com todo mundo. É uma linguagem universal. Você não precisa ler. Talvez se você vê o filme sem legenda e numa língua que você não saiba falar ou escutar, você ainda provavelmente vai entender muita coisa do filme. Porque chega a ser uma experiência mais sensorial. Que eu acho que também conversa com o fato dela usar muito o corpo, as cenas de violência de uma forma muito exagerada, mas eu vou chegar aí nessa parte também. Mas o que faz ela criar um mundo que não é real. É um mundo imaginário. É um mundo afastado da realidade, muito afastado, em que você toma uma substância e um outro ser sai do meio das suas costas. E é muito afastado da realidade. Mas ao mesmo tempo fala com muitas coisas que estão na nossa realidade. E ele é bem centrado nas suas ideias, o filme.
O que não tira o crédito dos simbolismos dela. Ela usa muito simbolismo ao redor do filme. Ela substitui o diálogo expositivo por informações através da imagem e do som para a gente entender coisas do nosso jeito também. Mas falando sobre a substância em si, a Coraline, ela gosta de dizer que as mulheres usam substância de uma forma quase que cotidiana no mundo real. Então ela dá o exemplo dela de emagrecer, que ela fez uma dieta muito restritiva para ficar mais magra. Ela dá outros exemplos de situações em que somente a mulher ela se expõe ao extremo para alcançar aquele ideal, que ela também transmite muito no filme. Qual que é esse ideal? Veio outra experiência pessoal para mim. Foi bem uma experiência, nenhuma dessas experiências foram pessoais, foi mais de observação, de que minha mãe uma vez, há muito tempo atrás, quando eu era criança ainda, ela estava falando desse remédio que a amiga dela tomava e que fazia emagrecer muito rápido, muito rápido. E ela estava falando sobre os efeitos colaterais desse remédio, grandes efeitos colaterais do remédio. E ela estava disposta a tomar mesmo assim, mesmo com os efeitos colaterais, ela estava disposta a tomar, né, a experimentar. O que seria um tipo de substância também. Não tipo, é quase uma substância da vida real, né? Apesar dos efeitos colaterais, ela tomaria e não se afastaria. Eu acho que a cena que deve ser a favorita de muita gente do filme pra mim é a cena que a Demi Moore brilha, é a cena que tem a carga mais emocional talvez do filme, que é a cena da maquiagem, né? Ela se maquiando no espelho e depois ela tirando tudo de uma forma muito violenta. Pra mim aí tá o porquê da substância. Ela não tira a maquiagem porque ela não estava se maquiando em frente ao espelho, se preparando pro date, sabe? Ela não estava fazendo tudo isso e começou a se sentir insegura, achando que ia ser ruim e tirou a maquiagem. Conforme a gente passa o tempo, depois de ter visto o filme, a gente vai achando que é isso. E eu fui revisitar o filme e aí, na verdade, eu percebi que ela saiu do banheiro, e ela estava já pronta, e ela viu a cara da Sue, né? Ela tinha visto a Sue no banheiro já, ela viu de novo a cara da Sue no pôster, e aí ela volta pro banheiro para ela se maquiar de novo. Não é uma questão dela se sentir insegura com o cara, por exemplo, porque o cara é feio, inclusive, né? É um detalhe importante que o filme bota desde o começo, que o cara é feio, um cara horroroso, um cara totalmente desastrado, ele tem zero jeito de falar com aquela mulher que é famosa, ele sabe que é muito maior do que ele. Então não é sobre isso. É sobre ela ver a Sue, que é um ideal que ela vê que ela não consegue alcançar, independente do tipo de maquiagem que ela bota, enfim, das diferentes mudanças que ela faz, ela vê que não consegue alcançar aquilo. Até ela chegar num ponto de quebrar. Ela quebra ali em frente ao espelho. Eu acho muito legal porque se fosse um filme B, sabe? Se fosse um filme que não se importasse muito com o que quer contar, o filme pegaria e mostraria a reação do cara no restaurante, esperando ela. Ele mandando mensagem, e com uma cara triste, e o garçom chegando, e ele falando, não, é só eu hoje. Não mostra a reação dele, não mostra ele ficando triste, porque não é sobre ele. O filme é sobre a Elizabeth Sparkle. O filme é sobre a experiência dela, só sobre a experiência dela. Ele é um filme íntimo. Ele é muito íntimo. Não só porque mostra ela pelada, a mostra, ela tendo que confrontar tudo isso. Ele é um filme íntimo porque ele passa só pelas emoções dela. Não tá nem aí pra, sabe, como que o cara se sentiu. Deve ter sentido merda, mas a gente tá contando a história da Elizabeth Sparkle. A gente tá contando a história dessa mulher que deixou de ir por causa disso. E pra mim a substância ela não é algo tão complexo. O simbolismo dela não é algo tão complexo. Pra mim é simplesmente o resultado dessas tentativas e remédios e, sabe, qualquer que seja a coisa que faça essa tal mulher querer alcançar esse tal ideal. E a substância, ele é o exagero disso, né? Ele é essa substância do filme, ela é o resultado disso tudo junto, vamos dizer, né? Dessa coisa extrema.
E aí, chegando também no estilo dela, para terminar, para falar sobre a diretora, né? Chega do estilo dela, como que ela escolhe abordar esse tema. Eu vi duas críticas principais, porque o filme ele acabou se dividindo muito, o que eu achei que não ia acontecer. Mas ele dividiu muito. Na verdade, quando eu vi o final, eu falei assim, a maioria das pessoas não vão gostar do final. E eu amei o final. Pra mim, o final, ele é como ele é perfeito, é a melhor parte do filme, talvez. Mas uma das críticas que eu vi foi que o filme ele chega a ser pornográfico. Eu não sei que tipo de coisa que as pessoas veem na internet, enfim. Mas tem um momento que sai um frango da barriga da mulher, do umbigo da mulher, pela bunda até o umbigo. Isso pra mim não é pornográfico. Pra mim... Quando eu tava vendo o filme, eu já percebi de cara que não era um filme que queria só expor o corpo da atriz da Sue, por exemplo, pra ficar bonito. Não, claramente é um motivo daquilo. Claramente tinha uma mensagem atrás daquilo. E eu acho que é mais desconfortável do que sensual. Qualquer cena que passe esse ar de pornografia que as pessoas falaram. E é um exagero. É um exagero. Você vê, isso é um exagero. Você está mostrando demais. Mas tem um porquê de ser um exagero. E ela chega a falar, a Coralie, ela chega a falar que ela via essa situação como algo extremo, sabe? Como algo extremamente desconfortável ou extremamente violento. Era assim que ela vê essa situação. É assim que ela vê essa situação. O tema do filme. Ela vê como algo extremamente desconfortável e violento de várias formas. Então, quando ela faz aqueles longos takes, sabe, que você vai achar nojento, ou que você vai achar demais, é porque é essa situação. É o jeito que ela vê a situação. E foi importante pro que ela queria dizer com o filme. Tem um contraste que é muito bom para mim, é o melhor contraste do filme, que é quando a Elizabeth Sparkle fazia o show, ela fazia, se não me engano, era com maiô, a Elizabeth Sparkle, e quando mudou para Sue, acho que ainda é um maiô, só que ele tem diferentes cortes, e é um maiô que sexualiza mais a Sue do que sexualizava a Elizabeth Sparkle. E não é uma dança de... Não chega a ser uma dança fitness o que a Sue faz. O que a Elizabeth Sparkle fazia era realmente exercício, né? Ela falava, amanhã a gente vai trabalhar essas partes aqui do corpo, abdominal, enfim. A Sue não, ela faz algo... Ela faz como se fosse... sabe, posições sexuais e exercícios sexuais e... Sabe, isso vem do pessoal por trás, daquele cara por trás, né, o Dennis Quaid, que eu vou chegar também na parte dele e dos acionistas, e sabe, da vontade deles e como eles gostaram mais quando a Sue ela trouxe essa abordagem que era mais sexualizada. Bom, e aí a gente vai chegar numa das minhas partes favoritas de qualquer filme que eu gosto de analisar. E aqui não é realmente uma análise, talvez. Talvez você pode ser chamado de análise, isso aqui, mas eu acho que é mais um mergulho por dentro do filme. Eu gosto de ter essa conversa sobre o filme, mas eu gosto de ver essas diferentes visões sobre o filme e experiências pessoais. Então eu convido que vocês compartilhem experiências pessoais. Eu acho que esse é um filme que, principalmente as mulheres, vão trazer as suas experiências pessoais das suas vidas, que elas lembraram conforme elas viram o filme, e isso vai aumentar o debate sobre o filme. Mas eu queria ver um pouco do making of aqui com vocês. Eu já vi esse vídeo, mas tem coisas assim que me espanta, porque é muito, muito bem feito. Ela é muito criativa. Uma das coisas que eu mais gosto do filme é a criatividade dela. O filme, ele pra mim... Eu vou chegar na parte também sobre premiação e tal, que eu gosto muito de falar. Pra mim, se o filme ganhasse só o melhor roteiro, eu estaria muito, muito feliz. Apesar de ter ganhado, né, no Festival de Cannes, eu não sei se vem com muita chance pro Oscar, mas eu realmente vou estar torcendo. Mas a Coralie, ela tem essa coisa criativa, ela é uma mente muito, muito criativa. Mas a primeira coisa que vem pra mim, de ela ter falado nesse making-off sobre a fotografia. Porque ela gostou muito da fotografia de Bela Vingança. Ela quis trazer essa mesma pessoa que fez a fotografia de Bela Vingança para o filme dela, Substância. E eu adoro Bela Vingança. Eu poderia falar só sobre Bela Vingança aqui, enfim.
Mas o que é legal é que Bela Vingança tem algo que foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu vi, e também me chamou a atenção agora a Substância quando eu vi de novo. É a fotografia intensa nas coisas que são comuns, que a gente tratou como comuns ao longo da história do cinema, ver o homem fazer, mas aqui ela traz como algo extremamente nojento. Vou simplificar. O Dennis Quaid comendo o camarão, sabe? Essa é talvez uma das coisas mais nojentas do filme, ele comendo o camarão. E ele acendendo um cigarro também é bem nojento. O que é irônico, porque homem fumando cigarro normalmente são coisas a serem gravadas de uma forma romântica, romantizada, ao longo de um filme. Por exemplo, o Robert De Niro fumando em Goodfellas é uma das cenas mais bem feitas do filme. E aqui ela traz como se fosse algo nojento, que é a mesma coisa que Bela Vingança faz também. Como Bela Vingança mostra normalmente pelo de um homem de uma forma nojenta, um homem dançando de uma forma nojenta. E eu acho isso muito, muito legal o que ela faz. E trazer o Dennis Quaid para fazer esse papel, o Dennis Quaid ele é um cara, né? Ele é o pai da Lindsay Lohan em Operação Cupido. E ele não é um cara que você vai achar que ele é nojento. Mas ela consegue transformar isso no filme. Ela fez tudo. Ela não quis levar para efeito especial e tal. Tem muita discussão sobre isso, né? Sobre efeito especial, efeito prático. A verdade é que eu acho, por exemplo, que é muito mais... exige muito mais criatividade, esforço e mão na massa e até o pensamento do próprio criador daquela obra para você fazer um efeito prático, sabe? E um efeito especial, eu gosto também, eu gosto do filme da Marvel. E você não vai conseguir fazer uma armadura do Homem de Ferro real que voa, e você precisa do efeito especial para certos filmes. Mas é legal ver esse tipo de cinema, com só efeito prático. E ver como ela constrói cada detalhe, cada coisa incrível. Não é uma coisa que a gente vê sempre, né, no cinema. E é uma marca dela, sabe? É uma marca dela. Enquanto é a marca de grandes estúdios fazer efeito especial, pós-produção, é marca de alguns criadores, alguns contadores de história, contar essa história de uma forma um pouco mais real para eles. E você tem essa cena aqui que é incrível, que é a cena do elevador. Foram 5 pessoas naquele elevador. Você não consegue imaginar isso conforme você vê o filme. Porque é tão bem feito. E você vê esse vídeo agora e você fica surpreso com a forma que ele é feito. E ela tá com a câmera. Ela tá com a câmera no vestido e tem uma mão aqui por trás dela, fazendo a mão. Em nenhum momento é a Margaret Qualley, né, a atriz da Sue. É a diretora e uma mão aqui, uma outra mulher aqui ajudando ela, com uma mão por trás. É incrível como ela fez tudo isso. E aí você tem a parte também dos closes, né? Dessas cenas mais... você vê mais de perto essas coisas mais nojentas, né? Que, por exemplo, ela injetando injeção, ela botando injeção toda hora, né, na mulher. E você tem essas cenas que estão filmadas bem perto. E foi tudo feito depois, né? Foi tudo feito depois com prótese. E aquela cena da Sue caindo os órgãos dela pelas costas, tudo prótese também. Foi gravado depois. E eu acho muito legal, muito legal, né? Quando uma diretora ou uma criadora, ela, sabe, ela bota a mão na massa, exatamente, ela pensa de um jeito e ela quer fazer o mais perto possível do que ela pensou, sabe? Ela não quer ficar, ela mesma fala que ela não quer ficar dias depois, sabe, em pós-produção, com efeito especial. Ela quer trazer para a realidade aquilo que ela pensou na cabeça dela, né? E aí você vê também ela, não sei se eu vou chegar a achar, mas eu vi em algum lugar, ela desenha, sabe? Ela desenhou o filme antes, muito tempo antes de começar a ser filmado. Ela desenhou da cabeça dela, foi desenhando. E você tem a cena do final, né? E agora é um spoiler, porque até agora eu tava só falando coisas que não era realmente spoiler do filme, mas aí você tem um spoiler agora, né?
que é a cena é a cena final. Bom, e pra finalizar, eu vou falar do final do filme, que eu amei, que eu achei incrível. Eu poderia falar de mais coisas do filme, óbvio, eu poderia falar de algumas coisas que são um pouco mais óbvias, poderia falar que ela queria ser amada, sabe? E ao longo do filme, principalmente no final, você vê isso muito bem, que ela não gosta dela mesma a partir daquele ponto, e que ela só queria ser amada de novo, do mesmo jeito que mostrou no começo do filme, as câmeras, e sabe, as fotografias em cima dela. Mas o final, bom, para mim o final ele começa a partir do momento que chega essa terceira, né, que é a criatura, como até a Coraline fala, que seria o Freak, né? E o filme chama de Monstro Elisa Sue, né, uma coisa assim, que é o monstro e a junção das duas. Mas o que eu acho legal é que quando elas se tornam uma só de verdade, que tem essa coisa, né? Vocês são uma só, que o próprio cara fala. Mas essa é uma bobeira. Na minha opinião, não tem nenhuma. Sabe? Essa coisa de ele ficar falando toda hora que elas são uma só. É uma bobeira. Ele fala isso porque. Sabe? Ele fala porque ele é um vendedor de remédio. Ele tá vendendo ali o remédio dele, que é extremamente autodestrutivo. Você ouve vendedor falando esse tipo de coisa toda hora. Sabe? E ele tá de saco cheio, provavelmente, dela ligando pra elas toda hora. Quer dizer, ela ligando pra ele toda hora. E ele fala esse negócio, vocês são uma só, tá? Vocês são uma, se vira aí, saiba disso. É por isso que tá se ferrando, porque vocês estão conectados, sabe? Então aprenda a usar esse negócio direito. Ele tá realmente de saco cheio delas ligando pra ele. Mas no final elas realmente se tornam uma só, na minha opinião. Né? Na minha opinião, elas realmente se tornam uma só no final. Pra mim é só no final que elas se tornam uma só. E quando elas se tornam uma só, ela se ama, sabe? Ela bota o brinco e o pessoal começou a rir dessa cena no cinema, não sei porquê, a cena é muito triste, é uma cena muito triste. Eu acho que a diretora ela faz isso, ela gosta de trazer essa coisa violenta, essa coisa que muita gente vai achar nojenta, mas eu acho que tem uma carga emocional muito grande nessas cenas, mesmo assim. Pra mim, uma das cenas mais tristes é quando tem uma porrada de sangue na sala, quando a Sue tá espancando a Elizabeth Sparkle e ela tá no chão, sangrando. E essa pra mim é uma das cenas mais tristes do filme. E, enfim, quando ela bota no final o brinco, ela tenta fazer chapinha, ela perdeu aquele medo de, sabe, aquele medo de ficar se comparando, e o medo de não ser amada, e o medo de não se achar tão bonita. E ela sai com confiança pra fora. Né? E ela sai com confiança até o final do filme, né? Até quando ela se apresenta. E eu acho muito feio quando o pessoal chega e fala: não, o filme deveria ter acabado desse jeito. Você tem duas opções para acabar o filme. Você tinha essa opção para acabar o filme, você tinha essa opção para acabar o filme. E aí ela, a diretora, quis fazer uma terceira opção, que ficou muito ruim. Eu acho ruim quando você tenta falar para uma pessoa que criou aquela ideia, que está criando aquele filme, como que deveria ser o final. Você pode não gostar do final. Você pode ver o final e falar: não gostei. Mas é difícil você chegar e falar: deveria ser desse jeito, porque a ideia é da pessoa, sabe? Ela está no processo criativo dela e é a visão dela ao redor do filme. E o final passa por isso também, pela visão dela. E eu acho que ela foi muito, muito corajosa, porque a Coraline, ela tinha o filme em mãos e ela apresentou para estúdio, e o estúdio simplesmente queria mudar o final. E ela continuou com o final. Ela falou assim: eu não vou mudar o final. E ela foi procurar outra empresa que aceitasse o filme dela com o final dela. Ela não quis mudar o final. E isso é muito, muito raro de se ver e muito corajoso da parte dela, de manter o final. Eu acho que ele terminou na hora certa. Eu não acho que deveria ter acabado uma cena antes, uma cena depois. Acho que é ali, sabe? Ela tinha que andar até a Sala da Fama e o limpador tirar ela dali da estrela. Mas eu acho que é isso, sabe? O final acabou onde a diretora quis que acabasse. Acho que esse é o mais importante. Ela manteve a visão dela ali até o final. Acho que quando é outro diretor fazendo um final com um monte de sangue, o pessoal aplaude,
como que é o Tarantino fazendo aquele final cheio de sangue dos filmes dele. Sabe, ela quis fazer o mesmo, ela quis fazer um final extremamente exagerado, um final extremamente violento, e que funcionou, sabe? Pra mim funcionou, eu acho que funcionou muito bem. E realmente a criatividade de uma pessoa, a mente de uma pessoa indo para lugares que ela se permitiu ir, sabe? E que ela não teve vergonha de manter aquele final, de manter aquilo que ela pensava que seria o melhor pro filme. E eu fico muito feliz que o filme ele teve o reconhecimento que ele deveria ter. E dividir opinião, acontece, sabe? É um filme, muita gente vai gostar. É aquilo, muita gente odiou, muita gente amou, faz parte. Eu realmente espero que o filme ele chegue forte pro Oscar e, enfim, só não ganhe da nossa Fernanda Torres. Mas enquanto isso,